Oi, gente, ó. Esse aqui é o segundo vídeo da aula 2, tá? Segunda parte, né, da aula 2. Que a gente tá estudando sequências. Então, primeira parte, a gente só definiu o que é uma sequência, né? Que é uma lista de números, uma lista infinita de números reais, tá? Então, vamos lá. O exemplo 2. Encontre uma fórmula para o termo geral AN da sequência, essa aqui, ó. Então, o primeiro termo é 3 quintos, o segundo termo é menos 4, 25 avos, o terceiro termo 5, 125 avos, e assim por diante, tá? Vamos denotar a sequência, então, é a N, né? Opa. Vou denotar a sequência assim. Então a gente quer encontrar quem é o AN, a fórmula que, ou seja, a regra que nos permite visualizar todos os elementos da sequência. Então, primeira coisa, note quem são esses termos. Então, quem é o primeiro termo? O A1 é o primeiro termo, né? É 3 quintos. Eu vou fazer a sequência começando em 1, tá? Que é o mais usual. O A2 é o menos 4, 25 avos. O A3 é 5, 125 avos. O A4 é menos 6 dividido por 625 avos, né? O A5 é 7, 3.125 avos. A gente vai continuando. A gente quer descobrir quem é o AN. Será que eu consigo encontrar o termo geral dessa sequência, né? Supondo que esses termos aqui satisfazem um padrão, né? Ó. Supondo que o padrão desses termos continue, tá? Então, a partir desse fato, né? Que esses termos satisfazem uma regra, né? E esse padrão continue nesses 5 termos aqui. Vamos encontrar um termo geral, então. Primeira coisa, vamos olhar pro mais fácil aqui, olhar o denominador, ó. 5, 125, 125, 625, 3.125. São todas potências de 5, né? 5 é 5 elevado a 1. 25 é 5 ao quadrado. 125 é 5 ao cubo e assim por diante. Tá? Então a sequência aqui ela vai da forma 1 alguma coisa dividido por potência de 5. Tá? Que no caso vai ser 5 elevado a n, né? Ó, o A1 é 5 elevado a 1. No denominador só, tô olhando, tá? No A2, ó, o denominador é 5 ao quadrado. No A3, o denominador é 5 ao cubo e assim por diante. Tá? Agora, como é que eu vou escrever isso? Primeiramente, note que os denominadores dos termos são potências de 5. Ou seja, até pôr de vermelho aqui. É 5 elevado a n, tá? E os numeradores? Ó. Vamos olhar primeiro aqui, ó. Note que tem termos positivos, né? Ó. Esse aqui é positivo, positivo. E termos negativos. Se você olhar, ó. Quais serão. Se eu seguir o padrão, né? Ele tá falando aqui no exercício, ó. O A1 é positivo. O A3 é positivo. O A5 é positivo. Então, se seguir o padrão, quer dizer que aqueles termos de índice,
os termos ímpares, digamos assim, né, os de índice ímpar, o A1, A3, A5, A7, A9, A11, são positivos. E o A2, o A4, se eu continuar, o A6, o A8, o A10 serão negativos. Vai aparecer um sinal de menos, tá? Então, se lembrar lá do exemplo que a gente viu aqui em cima, o exemplo B, né? É porque aparece ali uma potência de menos 1. Menos 1 elevado a algum número, alguma coisa, depende de n, tá? Quem é? Marquei esse sinal de menos. Bom, primeiro vamos escrever o que eu falei, né? Note que os termos ímpares dessa sequência são positivos. Enquanto que os termos pares são negativos. Acontece. Para o A1 ser positivo, é porque está aparecendo uma potência, assim. Eu quero fazer aparecer a potência menos 1 no termo geral, né? Menos 1 elevado a quanto que dá... vai dar um número positivo, né? Que é 1. Porque assim, menos 1 elevado a qualquer potência natural é 1 ou menos 1. Então, quando o termo é positivo, é porque está sendo... essa potência de menos 1 é 1. Então, ela tem que ser uma potência do tipo menos 1 elevado a um número par, né? Então, aqui você pode usar tanto n mais 1 ou n menos 1. Então, você pode usar, por exemplo, menos 1 ao quadrado aqui, que seria 1 mais 1. O A3, você pode escrever, se colocar 1 menos 1 elevado a 3 mais 1. O 5, você pode colocar como 5 mais 1, né? Por quê? Menos 1 elevado a 5 mais 1. Vai ficar menos 1 a sexta, que é 1, então que vai tirar um número positivo. Menos 1 elevado a 3 mais 1, por quê? Menos 1 elevado a 3 mais 1 é menos 1 a quarta, que é 1, então o A3 vai ser um número positivo. E o A1 eu coloquei menos 1 elevado a 1 mais 1, que 1 mais 1 é 2, menos 1 ao quadrado é positivo, é 1, né? Então vai ficar o termo positivo. Se eu fiz, então, lógico que eu tô pegando cada índice aqui somando 1, né? No expoente da potência. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, de onde vem sinal de menos aqui? Mas pode, se eu fizer a mesma coisa, ó, menos 1 elevado a 2 mais 1, né? O índice mais 1. Isso aqui é menos 1, né? Por isso que aparece sinal de menos aqui. Esse sinal de menos aqui, de onde que vem? Menos 1 elevado a 4 mais 1. Que menos 1 elevado a 4 mais 1 é menos 1 a quinta. 5 é número ímpar, então menos 1 a quinta é menos 1. Daí que vem esse número negativo. Tá? Aqui eu posso usar n mais 1 ou n menos 1, tanto faz, tá? Por exemplo, aqui eu poderia escrever o A1 como menos 1 elevado a 1 menos 1, que daí é 0, né? Menos 1 elevado a 0 é 1. O A3 poderia ser menos 1 elevado a 3 menos 1, que é menos 1 ao quadrado, que é positivo, e assim por diante. Tá? Logo aparecerá, vou pôr assim, de maneira meio informal, tá? Aparecerá no termo geral um fator do tipo menos 1 elevado a n menos 1 ou menos 1 elevado a n mais 1, tá? Poderia ser também, você podia n mais 3, n mais 5, tá? É sempre n mais um número ímpar, tá? Beleza, então a gente já sabe como comporta aqui o denominador, o sinal aqui ó, da sequência, né?
se é positivo ou negativo, a gente já descobriu. Agora os termos, ó. Aí os numeradores, né? Os valores absolutos, né? Em módulo 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo, né? Ó, note que isso aqui, ó, tá associado ao número 1. Então, o 3 é 1 mais 2. O 4 tá associado ao segundo termo, que é 2 mais 2. O 5 é o terceiro termo. E 5 é 3 mais 2. Então, no termo geral, no numerador aparece n mais 2, né? Também. No, o valor absoluto do numerador. Valor absoluto porque tem sinal de menos, tá? É como se eu tivesse sem olhar o sinal de menos aqui. Nos termos que aparece, né? Só tô olhando aqui o 3, o 4, 5. É, ele é. Ah, isso aqui não tem mais o que fazer, né? Ele é da forma n mais 2 para cada n natural. Então, desse modo, o termo geral. Termo da sequência AN é AN igual a. Então fica menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica n mais 2 dividido por 5 elevado a n, né? Então, ó, esse menos 1 elevado a n do numerador representa. É ele que me diz se o termo vai ser positivo ou negativo. Se vai aparecer sinal de mais ou de menos aqui nos termos, né? N mais 2 é os números aqui numeradores, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E o 5 elevado a n é os denominadores aqui, né? Ó. 5 elevado a 1, 5 ao quadrado, 5 ao cubo, 5 e assim por diante. Tá? Então tá aí, termo geral. Bom, gente, agora então vamos definir limite de sequência, tá? Bom, como eu falei no vídeo passado, toda sequência você pode enxergar ela como sendo uma função que pega números naturais e associa números reais, né? Com n começando em 1, né? Em geral, na maioria dos casos. O que acontece? Nada me impede, então, de querer calcular limite, né? De AN. Igual a gente fez lá em cálculo 1. A gente não, né? Vocês fizeram em cálculo 1. Pera aí que bugou o trem aqui. O que acontece? Eu não sei se chegaram a ver ano passado, mas assim, quando você vai calcular o limite de uma função, vamos pegar uma função em geral aí. F de x. Meu Deus do céu. Quando x tende a A. E A é um ponto isolado do domínio da função. Então, isso aqui é f de A. Que, que significa o A ser um ponto isolado da função? É, é quando você consegue. Agora para explicar isso é difícil. Suponha que isso aqui é o domínio da função. Quer dizer, a reta real. Aí suponha que tem um ponto A, número A, ele é ponto isolado. O que significa? Que você consegue um intervalo aberto que contenha esse número A
de modo que nenhum outro ponto do domínio da função está aqui dentro desse intervalo. Então você consegue encontrar um intervalo tal que dentro desse intervalo não tem nenhum outro elemento do domínio da função. Então a gente fala que esse número A é ponto isolado do domínio dessa função, tá? Então o que acontece é que quando você vai calcular então o limite da função quando o x tem um ponto isolado do domínio, a função é contínua nesse ponto. Então basicamente o resultado é que toda a função ela é contínua nos pontos isolados do seu domínio. Tá? Ou seja, o limite existe e é o f de A. Tá? O que acontece? Então, se eu quero calcular o limite da função AN aqui, ó, da sequência, quando n tende a um certo n0, o que acontece? A sequência, se você fizer o gráfico de uma sequência, você vai ver que o domínio é constituído por pontos isolados, né? O domínio é o conjunto dos naturais. E o conjunto dos naturais são todos pontos isolados, né? Porque se for colocar só os naturais, você coloca lá o 1, o 2, o 3, 4, assim por diante. Por exemplo, o 2 é isolado, né? Pega um intervalo de raio meio, ou 1. Vamos pegar raio meio, vai ficar. Não tem mais nenhum outro número natural nesse intervalo. No intervalo. Vamos pôr assim: 1,5, 2,5. Não tem nenhum ponto nesse intervalo, né? No o ponto 1, número 1, também é isolado, né? Você pega um intervalo meio 1,5, ele contém o número 1 e não contém mais nenhum outro número natural. Então acontece, o domínio de toda a sequência é um conjunto que a gente chama isolado, que todos os pontos são isolados. Então o limite, se eu quero calcular o limite, fazer igual, se quisesse fazer igual, eu faço lá em cálculo 1, calcular o limite na sequência de AN. Quando n tende a um certo número n0, isso aqui é a n0. Então sempre existe esse limite, tá? Por exemplo, pega a sequência n quadrado. Então, n quadrado é a sequência, então vai ficar assim, ó. É 1 ao quadrado que é 1, 2 ao quadrado que é 4, 3 ao quadrado que é 9, assim por diante, né? Se eu calcular esse limite quando n tende a, sei lá, a 25. Não tem o que fazer. Quer dizer, não é que não tem que fazer, não tem graça. É 25 ao quadrado, acabou. Sempre existe. Se você calcular o limite quando n tende a 12, é 12 ao quadrado. Então, não tem graça o limite quando n tende a um número real, número natural, número natural, né? O limite sempre... Então, o que a gente vai estudar aqui é limite quando o n tende a infinito, ou seja, quando eu pego, que é bem parecido ao limite que vocês estudaram lá em ano passado, que pega uma função x, faz esse x tender ao mais infinito, né? A gente fazia lá. Ou seja, o que acontece com essa função quando o x eu pego ele cada vez maior, indefinidamente grande? Essa função atende a algum número ou não? Tá? Então a gente vai estudar limites assim, tá? Eu vou pegar, então quando a gente escrever assim, ó, limite de AN, quando a n tende ao infinito, significa que eu estou olhando o que acontece com a n, com a sequência, quando o n ele é grande. O AN vai aumentando. O N vai aumentando, né? Os índices. O AN vai se aproximando de algum número real? Ou não? Nunca se aproxima. Tá? Então, essa é a ideia de estudar o limite de AN. Então, ó, vamos pegar aquela sequência do primeiro exemplo. N dividido por N mais 1. Essa aqui, ó. Lembra os termos? É meio, 2/3, 3/4, 5/4, assim por diante, né? Vamos fazer o gráfico dessa sequência. O gráfico de sequência a gente pode apresentar de duas formas, tá? Vou fazer só numa reta real. Então pega uma reta. Deixa eu apagar isso aqui. Pega a reta real e vai marcando os pontos da sequência. Então ó, o A1 é meio. Aqui ó, é o A1. O A2 é 2/3.
Então esse aqui é o ponto, é o 2/3. E assim por diante. Acho que ele colocou na reta, marquei o ponto 0 e o ponto 1, né? Aí você vai colocando os pontos correspondentes aos termos da sequência. O A1, o A2, que é 2/3, o A3, que é 3/4, o A4, que é 4/5, assim por diante. O que acontece? Conforme você vai colocando, marcando os pontos, você vai ver que esses, esses números aqui, se você pega a calculadora e calcula na calculadora. Meio, compara com 2/3, compara com 3/4, compara com 4/5, assim por diante. Você vai ver que o número nunca vai ser maior que 1, nunca vai ser igual a 1, né? Porque sempre o numerador é menor que o denominador. E nunca chega no 1. Sempre aumenta, vai ficando cada vez mais próximo de 1, mas nunca alcança 1. Também nunca ultrapassa 1, né? Então, quando você vai representar nessa reta, o que vai acontecer é que os termos vão ficar cada vez mais perto do 1, cada vez mais próximos entre si também, tá? Se eu fizer o gráfico, deixa eu ver se dá para diminuir aqui. Um gráfico mais tradicional, que a gente pega no eixo X, que ele está chamando de eixo N, né? Coloca os naturais, né? Que é o domínio da sequência. E no eixo Y, eixo vertical aqui, ó, o eixo AN, você coloca os termos da os números reais, né? O que vai acontecer aqui? Então, ó, esse ponto aqui tem a abscissa 1 e ordenada meio, tá? Não tá aqui, mas é. Esse aqui é o ponto 1 meio. Esse ponto aqui é o 2, 2/3. Esse ponto aqui, ó, é o 3, 3/4. E assim por diante. Ó, 3/4. Aqui é o 4, 4/5. Aqui é o 5, 5/6. 6, 6/7. 7, 7/8, assim por diante. O que vai acontecer é que se você olhar, pegar a reta horizontal, né, de ordenada 1, os pontos que você vai colocando no gráfico vão se aproximando cada vez mais dessa reta. Tá? Então a ideia de limite, ó, conforme o n vai aumentando, você vai andando para direita aqui, né, no sentido em que os números naturais vão aumentando, os pontos, né, as imagens, né, os pontos do gráfico vão se tornando cada vez mais próximos da reta de ordenada 1, né? Então, essa que é a reta y1, né? O que acontece? Intuitivamente, a gente tá vendo aqui. Conforme n aumenta, o AN se aproxima de 1. Né? Que é a ideia de limite. Né? Conforme o n tende ao infinito, o AN tende a 1. Tá? Então é por trás disso que está a noção de limite de sequência. Tá? Então, quando que o limite de AN, quando n tende ao infinito, é igual a um certo número. Se conforme o n aumenta indefinidamente, né? Quanto maior ele for, o AN sempre está próximo ali do número, que é o limite. Tá? Então, a partir desses gráficos, a gente pode, desse gráfico e desse, né, admitir que essa sequência, né, essa aqui, ela vai tender a 1, né? O AN está sempre tende a 1 quando o n tende ao infinito. Tá? Então, é o que mostra então nessas duas figuras, esses dois gráficos, né? Que essa sequência, os termos da sequência, os ANs, se aproximam do 1, cada vez mais próximos, né? Do 1, conforme o n vai se tornando cada vez maior. Notação que a gente vai usar é o usual, que vocês já viram lá no cálculo 1, tá? Então, quando existe um número real L, tal, que quando o n se torna cada vez maior, o AN se torna cada vez mais próximo do L, a gente nota assim, o limite da n, quando o n tende ao infinito, é igual a L. Tá? Alguns livros, como para sequências, só tem esse tipo de limite que a gente estuda, ele omite o n tende ao infinito, coloca só assim, tá? Sem o n tende ao infinito, ok? Essa definição aqui, ela é bem parecida com uma definição de limite de função no infinito. Quando a gente, ano passado, lá em cálculo 1, vocês viram isso aqui, ó. Não é exatamente igual, porque lá no cálculo 1,
você poderia pegar x real, né? X sendo números reais. E aqui a gente está restrito aos números naturais, né? Mas é praticamente a mesma definição, tá? Conforme o n tende a infinito, né? Os termos do domínio se tornam cada vez maiores, as imagens se tornam cada vez mais próximas do número real L. Tá? Nossa, que é a mesma coisa, né? Então, definição, tá aí, tá? Então, uma sequência, ela tem limite L, a gente denota dessas duas maneiras, tá? Em geral, a gente vai usar assim, tá? Em alguns livros pode aparecer isso, tá? Principalmente nos livros de análise. Significa que o AN tende a L quando o N tende a infinito. E a ideia é que esse AN, a gente pode conseguir fazer isso tão próximo do L quanto a gente queira. Basta pegar um N bem grande, tá? O que acontece? Quando existe esse limite, existe um número real L. Importante, L é número real. O limite só existe quando o limite é um número, tá? Se então esse limite existe, a gente vai dizer que a sequência converge ou é convergente, tá? Caso contrário, a sequência diverge ou é divergente, tá? Deixa eu aumentar. Então, aí, como tá aqui nessa definição, né? O que significa, então, que limite de uma sequência n é igual a L. Então, se olhar para o gráfico, você vai no número L, pega a reta horizontal ali, que de ordenada L. Significa que conforme você faz o gráfico, vai chegar um momento que os pontos da sequência vão ficando cada vez mais próximos de L. Pode acontecer de, em algum momento, ficarem iguais a L ou não, tá? Podem estar cada vez mais próximos. Igual aqui, ó. Nesse exemplo anterior, nunca vai ser igual a 1, mas vai ficar cada vez mais próximos de 1. E aqui também, ó, o que vai acontecer quando você vai fazer um gráfico cada vez mais próximos do limite, né, do L aqui. Bom, definição formal de limite é essa aqui, ó. Então, informalmente, quer dizer que o AN se torna próximo do L conforme o N tende ao infinito, tá? Formalmente, o que acontece? Quando que o número real é L, é limite de uma sequência quando o N tende ao infinito, tá? Ó, o limite, ele pode ser número real, não natural, tá? Os índices, os N são não naturais, tá? Os ANs podem ser números reais, tá? Não naturais. Bom, isso aqui ficou claro nos últimos exemplos, né? Ó, os termos não precisam ser naturais, tá? Os índices são naturais. Esse aqui é o A1, o A2, o A3, o A4, assim por diante. Então o limite pode ser número real, não natural. Bom, isso aqui a gente já viu. A gente tá aqui, ó. Então, a definição formal é essa. Então, o limite de AN igual a L, se para todo epsilon positivo existe um número natural N maiúsculo, tal que para todo N natural maior do que esse N maiúsculo, nós temos que vale isso aqui. Então, ó, limite de uma sequência N ser igual a L, isso é equivalente a dizer que para todo epsilon positivo, deixa eu pôr na linha de baixo aqui, só um minuto. Então, dizer que o limite de uma sequência é L significa que para todo epsilon positivo existe um número natural N maiúsculo, tal que para todo N natural que satisfaça a impropriedade, tal que para todo
N natural. Se esse N ele é maior que o N maiúsculo, isso implica que módulo de AN menos L é menor que epsilon. Ó, igual lá em cálculo 1, né? O que significa dizer que a N menos L é menor que epsilon? Usa a propriedade de... Deixa eu só abrir um espacinho aqui. Note que... Note que essa desigualdade aqui é equivalente a dizer usa a propriedade de módulo. Significa que esse número aqui, ó, ele está entre menos epsilon e epsilon. Se eu somar L aí nos três membros aí, o que vai acontecer vai ficar assim, ó, L menos epsilon. As desigualdades não mudam, né? Estou somando o mesmo número nos três membros. Aqui no meio vai ficar a N menos L mais L, que é a N. E aqui vai ficar L mais epsilon. Ou seja, quando que o limite é L de uma sequência? Se para todo epsilon eu consigo um número natural, tal que todo termo com um índice maior que esse número natural que eu encontrei, o AN ele é maior que o L menos epsilon e menor que o L mais epsilon. Ou ainda você pode dizer que o AN pertence ao intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon. Então, geometricamente vai acontecer isso aqui, ó. O que significa dizer que L mais, o limite de AN é um certo número real L. Então, ó, você pegar vamos fazer aquele gráfico da sequência numa reta. Uma reta real. Então você vai colocando os termos lá. O A1, A2, A3, ó, o A1, A2, A3, o A4, A5. O que significa dizer que o limite dessa sequência é o L, é esse número aqui, ó. Significa que existe um termo, um N maiúsculo, tal que significa assim, escolhe um epsilon qualquer, fixa um epsilon. Aí você vai, pega, constrói esse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Você vai conseguir encontrar um N maiúsculo tal que todos os termos que têm um índice maior que esse N maiúsculo, os termos ficarão dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, ó, o N mais 1, o N mais 2 e assim por diante. Se for o N mais 3 vai ficar aqui dentro, o N mais 4 e assim por diante. Todos vão ficar dentro desse intervalo. Isso significa, então, dizer que limite de AN é igual a L. Certo? Uma outra maneira de enxergar é, acho que é mais usual, né, mais comum que vocês viam lá em cálculo 1. Acontece, ó. Dado um epsilon, escolhe um epsilon de qualquer. Então, a gente vai pegar a reta de ordenada L, reta horizontal, né, paralela ao eixo X aqui, o eixo horizontal. Você vai pegar mais duas retas de ordenadas L menos epsilon, né, aqui tá L menos epsilon, tá aqui, né, L menos epsilon, e a outra L mais epsilon. A gente vai obter essa faixa aqui, ó, que contém os pontos compreendidos entre essas duas retas, L mais epsilon e L menos epsilon, vai ter uma faixa amarela. O que acontece? Dizer que o limite dessa função, dessa sequência é L, significa que a partir de um certo N, que está aqui, ó, o A,
O AN mais 1, o AN mais 2, o AN mais 3, assim, de todos os elementos maior, de todos os termos cujo índice é maior que o N maiúsculo, vão cair dentro dessa faixa amarela aqui. Tá? Isso significa dizer que o limite de AN é igual a L. Deixa eu só... Aí. Última definição da aula de hoje. Como eu falei lá em cima, quando o limite existe, é um número real. A gente vai falar que a sequência é convergente. Quando o limite não existe, a sequência é divergente, tá? E quando a sequência é divergente? Quando o limite não existe, tá? Depois a gente vê alguns exemplos aí. O que acontece? Um caso especial de sequência divergente, que é quando, por exemplo, essa sequência aqui, ó, pega... X não, N, né? Pega a sequência N ao quadrado, quando N tende ao infinito. Ela é não existe, né? Ó, não existe esse limite, tá? Só que além disso, a sequência ela é divergente, né? N ao quadrado divergente. Acontece, conforme o N tende ao infinito, os termos, né? O N ao quadrado também tende ao infinito. A gente denota assim, ó. Ou sem o mais, né? Só assim. Isso aqui, ó, não tô falando que o limite dessa sequência N ao quadrado é infinito. Isso aqui é o que tá aqui na definição. Significa que... deixa eu deixar exemplo, né? Isso aqui, ó, significa que a sequência n ao quadrado ela é divergente e conforme o n tende infinito, o n ao quadrado vai para mais infinito, vai para infinito também. Ou seja, conforme o n aumenta, o an também aumenta muito. É isso, tá? Então, o que significa dizer que essa expressão aqui, ó, limite a n quando n tende infinito é igual a infinito? Significa que para todo número positivo m que você pegar, existe um número inteiro n maiúsculo, tal que se o nzinho é maior que o n, então você consegue encontrar um termo a n maior que m. Tá? Isso significa dizer que a sequência explode, né? O pessoal fala assim, a sequência tende ao infinito. É que para todo número real que você pegar para tentar ser limite, você sempre vai conseguir encontrar um termo da sequência maior que ele, tá? Então, isso aqui, ó, significa duas coisas, que a sequência é divergente. Isso aqui não tô falando que o limite infinito não é um limite. Quando escreve limite de AN igual a infinito, significa que a sequência é divergente. E além disso, a divergência é igual você tá falando aqui, maneira especial. Tá querendo dizer que a sequência diverge e os termos se tornam cada vez maiores conforme o n se torna cada vez maior. Tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima semana, a gente vai estudar as propriedades de limite. Tá? Basicamente são propriedades daquelas funções que que vocês viram lá em cálculo 1, que as propriedades de limite, soma de limite, limite da soma é a soma dos limites, por exemplo, e regra do sanduíche. Por quê? Uma sequência é um caso particular de função, então basicamente basicamente todas as propriedades de limite que a gente via lá para funções, a gente consegue adaptar aqui para sequências, ok? Então, aí, vou ver se eu volto no próxima parte, terceira parte desse vídeo, fazendo alguns exemplos, tá? Aí a parte de teoria acabou aqui. Aí se eu conseguir fazer mais algum vídeo aí com exemplos, eu coloco na parte 3, ok? Até lá então.